Se você está ouvindo isso agora, talvez não seja por acaso. Eu sou Alice Monteiro e você está no canal Locra. Existem histórias que não escolhem leitores. Elas chamam. Histórias sobre deuses antigos, monstros que nunca desapareceram, e pessoas comuns que descobrem, tarde demais, que o mundo nunca foi tão seguro quanto parecia. Neste audiolivro, você vai atravessar mares proibidos, segredos enterrados pelo tempo e decisões que mudam destinos para sempre. Aqui, heróis não nascem prontos. Eles erram. Eles sentem medo. E, ainda assim, seguem em frente. Então ajuste o volume, coloque seus fones de ouvido. E prepare-se. Porque a partir de agora, nada do que você acredita sobre o mundo vai continuar o mesmo. Bem-vindo e bem-vinda à segunda temporada de Atelfen. A história começa agora. Muito antes de qualquer história, quando nada tinha forma e o silêncio ocupava tudo, o mundo respirava de maneira lenta e pesada. A terra ainda não era terra, e o céu não passava de um véu espesso em constante mudança. Nesse espaço sem fronteiras, uma presença dominava tudo. Era Caos, o primeiro a despertar, o olhar que via antes que a própria luz existisse. Sob sua vontade, a matéria se curvava. Ondas de energia se espalhavam como trovões abafados, moldando caminhos invisíveis. Cada movimento dele fazia o ar tremer, como se o próprio universo prendesse a respiração. Os outros primordiais surgiram desse tremor, alguns brilhantes como brasas vivas, outros pesados como montanhas adormecidas. Todos sentiam a força que emanava de Caos, uma força que nenhum deles conseguia compreender por inteiro. Com o tempo, o que antes era admiração se tornou inquietação. Alguns primordiais evitavam cruzar o caminho do primeiro, desviando o olhar como animais cautelosos. Outros observavam Caos com atenção silenciosa, estudando seus gestos, o ritmo lento de suas criações, a forma como a energia se dobrava sob seus dedos. Entre esses estavam Erebus e Nyx, seus próprios filhos, sempre próximos, sempre atentos. O desequilíbrio começou em murmúrios. Movimentos contidos, trocas rápidas de olhares, pequenas rachaduras entre laços que antes pareciam eternos. Quando o primeiro confronto estremeceu o vazio, não houve aviso. O chão que não era chão vibrou com um impacto seco, e a luz estourou em linhas cortantes. Os primordiais atacaram de todos os lados, empurrados por medo, ambição e a certeza de que Caos jamais dividiria seu trono. A batalha se espalhou como um incêndio sem vento. O ar cheirava a pedra em brasa e a energia rasgada. Cada golpe deixava marcas que sangravam luz, e cada grito ecoava por distâncias impossíveis de medir. Erebus e NYX lutavam junto aos demais, e seus movimentos carregavam um peso que nenhum dos outros percebia de imediato. Eles não atacavam apenas um rei, atacavam o próprio pai. Quando o Caos tombou, o universo pareceu inclinar-se. O impacto abriu uma fenda profunda, revelando um espaço onde nada existia, o lugar destinado à prisão. A jaula guardava ali, silenciosa, como se tivesse sido esculpida pela própria ausência. Não era pedra, não era metal. Era uma dimensão inteira, moldada a partir de sacrifícios e leis quebradas, fria e vazia como um eco. Os primordiais empurraram Caos até o limite daquela abertura. Ele tentou resistir, e o ar ganhou cheiro de tempestade prestes a nascer. O poder dele vibrou, forte o bastante para ferir até quem o amava, mas a jaula reagiu com violência. Puxou sua essência como um imã inevitável. O som do fechamento não foi um estrondo, foi um sussurro pesado, a respiração final de um mundo que se fragmentava. 7 trancas selaram a entrada. 7 chaves foram distribuídas entre os sobreviventes, cada uma carregando um peso que nem mesmo eles compreendiam totalmente. O universo se reorganizou em silêncio, como se tentasse esconder a ferida recém-aberta. Com o passar das eras, a história se transformou em lenda. Depois, em mito. Depois, em quase esquecimento. Mas algumas vozes ainda sussurram sobre Caos, não como um monstro, não como um deus, mas como o verdadeiro trono que nunca deveria ter sido retirado. Para esses grupos, as chaves não são relíquias. São promessas. E cada promessa, um dia, é cobrada. Recapitulação. 2 anos. Esse era o espaço vazio que separava Emília daquela noite em que tudo ruiu. Não importava quantas vezes tentasse seguir em frente, a memória das muralhas da fortaleza do Rei Negro caindo sempre voltava, pesada como pedra molhada. Para o resto do mundo, aquela noite tinha sido uma vitória épica. Para ela, foi apenas o começo de um luto que teimava em não acabar. As risadas que morreram ali ecoavam mais alto do que qualquer celebração posterior. E as últimas palavras de Sete,
quebradas, urgentes, impossíveis de esquecer, ainda sussurravam em seus ouvidos toda a madrugada. Mesmo assim, ela continuava de pé, porque desistir nunca foi uma opção que a vida ofereceu. Sua rotina era quase um castigo autoimposto, daqueles que nenhum treinador ousaria sugerir. Emília acordava antes que o sol pensasse em nascer e só parava quando seu corpo finalmente ameaçava apagar. O campo de treinamento, antes cheio de vozes e parceria, agora parecia um cenário abandonado onde apenas sua respiração pesada insistia em existir. Ela não buscava companheiros, nem desafios simples, buscava sombras que só ela ainda acreditava serem reais. Cada golpe que dava carregava uma raiva antiga, uma raiva que não gritava, queimava em silêncio. E quando errava, mesmo mínimo, seu único descanso era mais esforço, mais dor, mais horas de luta contra fantasmas que ninguém via. As cicatrizes espalhadas por sua pele contavam parte da história, mas o que realmente denunciava a batalha era seu olhar. Antes curioso e cheio da esperança boba de quem acredita em futuros brilhantes, agora carregava um alerta constante, como se cada sombra escondesse algo prestes a atacar. Os outros semideuses a respeitavam, alguns até temiam, mas ninguém se aproximava o suficiente para ser chamado de amigo. Não porque não queriam, muitos tentaram, mas porque Emília sempre erguia uma muralha invisível ao redor de si. Era como se qualquer laço, por menor que fosse, prometesse uma dor que ela não estava disposta a repetir. E todos ali sabiam que forçar essa barreira seria como cutucar um vulcão adormecido. Áthelfen, a famosa ilha erguida pelas mãos combinadas dos panteões, era um refúgio que beirava o impossível. Protegida por encantos divinos, ilusões fortes o bastante para confundir tecnologia moderna e barreiras que só os escolhidos dos deuses podiam atravessar, ela parecia existir entre um sonho e uma lembrança. Crianças treinavam pelas clareiras, rindo de erros que Emília não perdoaria em si mesma. Fogueiras iluminavam as noites, e canções se espalhavam como se ninguém ali conhecesse a palavra medo. Para muitos, Áthelfen era um renascimento. Mas para ela, era apenas o intervalo entre uma tragédia e a próxima. Por isso Emília caminhava pela ilha como uma peça fora do tabuleiro. Cada risada parecia frágil demais para ser real. Cada pequena festa soava como um lembrete de que a paz podia quebrar a qualquer momento. O cheiro de pão fresco pela manhã e as músicas que ecoavam dos chalés não despertavam conforto, apenas uma estranha sensação de distância. Era como assistir a um mundo onde ela não se encaixava mais. Seus dias eram movidos pela certeza incômoda de que algo ainda respirava nas sombras. E, mesmo sem provas, ela sentia. Algo do lado de fora das barreiras estava esperando. A vitória contra o Rei Negro não passou de uma pausa incômoda na história, não um desfecho. O mundo ainda carregava cicatrizes abertas, e os deuses sussurravam profecias que ninguém queria ouvir em voz alta. Era como se a realidade tivesse sido rasgada naquela última batalha, e algo muito mais antigo estivesse tentando voltar pelo buraco. Os outros preferiam fingir que aquilo não existia, mas Emília nunca foi boa em ignorar presságios. Cada treino, cada machucado novo, cada gota de suor era um lembrete do que estava em risco. Porque, se outra escuridão surgisse, e no fundo ela sabia que já estava surgindo, ela não permitiria que tirassem dela o que ainda restava. Capítulo 1. As cinzas do silêncio. 2 anos se passaram desde a batalha que virou o mundo dos semideuses de cabeça para baixo. Das ruínas e da dor, os deuses não ofereceram apenas consolo, deram a eles um novo lar, um lugar tão grandioso quanto enigmático, erguido sobre uma ilha cercada por mares furiosos e muralhas de magia antiga. Ali dentro, nada do que os havia marcado podia alcançá-los. Ou pelo menos era o que diziam. Emília, porém, sempre sentiu que nenhum muro, por mais encantado, era capaz de barrar o tipo de sombra que acompanhava alguém por dentro. E naquela manhã, enquanto olhava o mar se contorcer, essa sensação parecia mais forte do que nunca. Ela passou a mão na testa úmida e deixou o olhar se perder no Atlântico, que se estendia até onde o céu parecia engolir a água. As ondas batiam como se tivessem acordado de mau humor, refletindo exatamente o estado da mente dela. Uma tempestade se formava no horizonte, escura e pesada, quase como se estivesse esperando um convite para avançar. Emília respirou fundo de um jeito que doeu no peito, pendurando as pernas para fora da cama até os pés tocarem o chão gelado. Ficou ali por alguns segundos, parada, observando o mar como se ele pudesse responder às perguntas que ela não tinha coragem de formular em voz alta. Mas o mar era bom em fingir que não ouvia. Os sonhos tinham voltado a ser um território hostil. Não eram pesadelos claros, desses que se lembram ao acordar. Eram fragmentos que vinham e iam, às vezes parecendo memórias que não eram dela, às vezes parecendo avisos que ela não queria entender.
Toda manhã começava com a mesma estranha sensação de ter vivido metade de outra vida durante a noite. E, quando tentava agarrar qualquer parte dela, tudo se desfazia como fumaça entre os dedos. Era exaustivo, mas familiar demais para ser ignorado. E talvez fosse justamente essa familiaridade que a deixava tão inquieta. Ao olhar para a própria mão, o anel negro de sete em seu dedo parecia mais pesado do que realmente era. O metal sugava a luz como se estivesse com fome constante, e nada refletia além de sua própria escuridão. Ainda assim, aquele vazio frio lhe trazia um conforto estranho, quase cruel. Ela não precisava admitir em voz alta para saber. Era a única parte de Sete que ainda conseguia tocar. E isso bastava para transformá-lo em uma âncora e em uma ferida ao mesmo tempo. O tipo de lembrança que não perguntava se ela queria ser lembrada, apenas estava lá. Depois de soltar um suspiro carregado demais para aquela hora da manhã, Emília se levantou e foi até o banheiro. Abriu o chuveiro sem testar a água, deixando que a corrente caísse sobre ela com força. A água podia estar quente o suficiente para ferver ou fria como inverno de montanha, tanto fazia. Ela permaneceu imóvel, apenas sentindo a pressão contra os ombros, como se a própria chuva tivesse decidido cair ali dentro. O suor, o cansaço e os restos de sonho se dissolveram na água, mas a sensação de algo inacabado continuou presa em algum lugar entre a pele e o pensamento. Era sempre assim. Diante do espelho, ela demorou a se reconhecer. Os 2 anos não tinham passado por ela, tinham atravessado como uma tempestade atravessa uma cidade. Pensar em Sete apertava sua garganta de um jeito tão físico que a fazia prender a respiração por instinto. O brilho de esperança que seus olhos carregavam antes tinha sido substituído por um âmbar fosco, firme demais para ser quebrado e frágil demais para ser ignorado. Os cabelos ruivos, que um dia ela mantinha curtos, agora caíam em ondas indisciplinadas que combinavam perfeitamente com a confusão que ela tentava esconder. Era como olhar para alguém que ela conhecia, mas não lembrava ao certo de onde. O som do próprio coração batendo pareceu alto demais no silêncio do banheiro. Era forte, ritmado, insistente, como se quisesse lembrá-la, contra a vontade, de que ela ainda estava ali, vivendo, respirando e tentando não desmoronar. Vestir-se virou um gesto automático. Pegou a camiseta amarela dobrada ao lado da cama e a vestiu devagar, sentindo o tecido frio contra a pele. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo baixo, sem pensar, como quem repete algo que já fez dezenas de vezes. Não havia urgência. Apenas o hábito de seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde. O dormitório se erguia sobre o penhasco como um guardião silencioso observando o mar. Por fora parecia pequeno, quase simples, mas por dentro se estendia em corredores e salas que ignoravam qualquer lógica de construção. Era confortável, acolhedor até, só não para ela. Emília caminhou pelos corredores ainda escuros, guiada pela luz azulada que entrava pelas janelas estreitas. Seus passos eram tão leves que se misturavam ao silêncio da madrugada, e ela gostava disso. Era mais fácil existir quando ninguém estava acordado para perceber. Quando chegou à cozinha, o aroma de pão recém-assado a envolveu como um cobertor quente. Os fogões encantados trabalhavam sem parar, garantindo que o café da manhã estivesse pronto antes do despertar dos semideuses. A mesa longa permanecia vazia, as cadeiras alinhadas com uma disciplina quase militar. Emília se serviu como sempre, uma fatia de pão escuro, frutas e uma caneca de café forte o suficiente para acordar até uma pedra. Escolheu o canto mais afastado da janela, onde podia observar tudo sem ser observada. Não era preferência. Era instinto. Era segurança. Naquele silêncio, ela finalmente conseguia respirar sem dor. Terminado o café, deixou o prato na pia com cuidado, evitando qualquer ruído, e seguiu para o lado de fora. O caminho até o bosque parecia convidá-la com um frescor ainda intocado pela chegada do sol. Era sempre ali que ela sentia o mundo em suspensão, como se por alguns minutos pudesse existir sem peso. Como se o universo, finalmente, ficasse quieto. A estrada pavimentada se abria à sua frente em pedras cinzentas que pareciam ter sido colocadas uma a uma com paciência de um mestre artesão. Os postes que iluminavam o trajeto pareciam troncos retorcidos, vivos, guardando chamas de magia que dançavam dentro deles. Ao caminhar, ela passava pela pequena vila que começava a despertar aos poucos. As fachadas de pedra clara guardavam lojas, restaurantes e padarias, tudo organizado como se o tempo tivesse feito um acordo para andar devagar ali. Nada de celulares, nada de telas brilhantes, nada de armas modernas. A tecnologia simplesmente não sobrevivia em Atelfen. A magia, densa, antiga, temperamental, engolia tudo que fosse artificial.
Máquinas falhavam, circuitos queimavam e até lâmpadas pareciam desistir de existir. Ali, espadas e lanças eram mais confiáveis que qualquer arma de fogo. E embora parecesse retrocesso para alguém de fora, para Emília era apenas lógica. Naquela ilha, o mundo seguia regras próprias. Regras que não pediam permissão para existir. Ao deixar o vilarejo para trás, ela atravessou uma ponte de madeira arqueada sobre um lago claro como vidro. As carpas coloridas nadavam lentamente, espalhando manchas vivas de vermelho e dourado pela água. O cheiro de terra úmida se misturava ao frescor da manhã, e Emília sentia cada detalhe como uma lembrança de tudo que já tinha vivido e perdido. No entanto, naquele exato instante, enquanto seguia em direção ao bosque, alguma coisa no ar parecia diferente. Quase imperceptível, mas real o suficiente para fazê-la hesitar. Quando chegou à clareira, Emília encontrou exatamente o que sempre esperava: o arco de madeira clara apoiado contra a pedra, polido por horas de treino que pareciam infinitas. Ao lado, a aljava cheia de flechas afiadas por ela mesma, cada uma moldada com a precisão de quem transforma a rotina em ritual. Ali, a caça não era esporte nem sobrevivência, era disciplina pura. Um jeito de lembrar ao corpo que ainda sabia se mover com firmeza e à mente que ainda podia ser afiada como uma lâmina. O bosque era seu campo silencioso, onde nada pedia explicações. Apenas foco. Naquele dia, seus alvos eram os coelhos vermelhos de presas afiadas e chifres azulados. Eram criaturas pequenas, rápidas e tão bonitas que quase enganavam o olhar. Mas Atelfen não dava espaço para ilusões. Até o menor ser podia ser letal. Os coelhos atacavam em bandos, rasgavam carne com uma facilidade perturbadora e se moviam como flechas disparadas por mãos invisíveis. Emília sabia disso melhor do que qualquer um ali. A natureza daquela ilha respirava magia e perigo em doses iguais, sempre escondendo algo feroz debaixo do que parecia tranquilo. Ela se movia pela mata com a naturalidade de quem já fazia parte dela. Os passos eram leves e silenciosos, como se o chão a reconhecesse. Agachou-se atrás de um tronco coberto de musgo e prendeu a respiração, esperando o momento certo. O silêncio era uma das poucas coisas que obedeciam a Emília. Ali, cada segundo importava, cada movimento precisava ser perfeito. Erros custavam caro demais, e ela não aceitava pagar esse preço nem quando estava sozinha. Era uma dança antiga, tensa, precisa, e ela conhecia cada passo de cor. Encontrou um coelho isolado, devorando alguma coisa que parecia carne fresca, as presas manchadas de vermelho brilhando sob a luz filtrada pelas árvores. A tensão percorreu seus ombros quando ela puxou a corda do arco. O rangido suave da madeira pareceu se misturar ao bater do próprio coração. Então, soltou. A flecha riscou o ar numa linha limpa, reta, inevitável. Atingiu o alvo antes que ele sequer erguesse a cabeça. O coelho tombou sem resistência, e o silêncio da floresta voltou a cair sobre eles, pesado e absoluto. Emília se aproximou com cuidado. Ajoelhou-se ao lado da criatura e passou os dedos pelo pelo ainda quente, sentindo a vida escapar num ritmo que desaparecia rápido demais. Nunca tirava uma vida sem reconhecer o preço disso. Era parte da regra, parte dela. Em Atelfen, tudo tinha peso. Até o menor dos animais lembrava que viver ali exigia respeito constante. Quando terminou, o céu já começava a se pintar de dourado, e o som das primeiras aves ecoava entre as árvores como se o mundo estivesse despertando devagar. Ela voltou carregando 3 presas nos ombros, o passo firme, o olhar atento. Entregou os animais aos cozinheiros como sempre fazia, sem uma palavra, sem esperar nada em troca. Não era modéstia. Era apenas rotina. Reconhecimento nunca lhe interessou. Sem perder tempo, seguiu direto para o campo de treinamento, onde o sol nascente derramava tons quentes sobre a arena vazia. As arquibancadas de pedra brilhavam em âmbar, refletindo marcas que pareciam nunca desaparecer. A areia absorvia seus passos como se entendesse o cansaço que ela carregava junto com eles. A vila, ao longe, começava a despertar com movimentos lentos. Semideuses surgiam das ruas estreitas, ainda sonolentos, carregando roupas coloridas que identificavam seus dormitórios. O centro da praça ganhava vida ao redor do obelisco de obsidiana, onde nomes gravados à mão guardavam memórias que doíam mesmo sem serem lidas. 2 anos já tinham passados, mas diante daquela pedra escura, toda a perda parecia recente. Emília desviou o olhar automaticamente, como sempre fazia. Um gesto simples, repetido tantas vezes que já parecia parte de sua respiração. Dentro da arena, o silêncio era seu companheiro mais familiar.
Ela começou a série de treinos como quem aciona uma engrenagem velha, mas precisa. Corridas em volta da pista, respiração firme, o ritmo estável como tambores distantes. Depois vieram as adagas, riscando o ar em cortes rápidos e decisivos, cada golpe medido, cada movimento exato. O arco veio em seguida, as flechas cravando nos alvos com uma precisão que beirava o instinto. Por fim, o combate corpo a corpo, a parte que realmente testava seus limites. Os mecatronicos surgiram das sombras das paredes, metálicos, flexíveis, perfeitos em sua função de atacar sem descanso. Alguns eram velozes como felinos, outros, brutais como guerreiros esquecidos pela história. Todos tinham o mesmo propósito: empurrar Emília até onde ela não queria ir, até onde o corpo reclamava, até onde a mente insistia que já bastava. Mas ela não parava. O choque das lâminas ecoava pela arena, cada impacto vibrando nas paredes e voltando em ondas. O suor escorria pelo pescoço, desaparecendo sob a gola da camiseta, enquanto seus músculos queimavam. E mesmo quando o corpo implorava por pausa, ela continuava. O calor da arena ainda tremia no ar quando a voz dele surgiu atrás dela. Você começa cedo demais. Emília reconheceu o tom antes mesmo de virar. Era sempre aquela mistura irritante de ironia e cansaço, como se tivesse passado a noite inteira discutindo com o próprio reflexo. Ela girou metade do corpo e o encontrou encostado no portão da arena, braços cruzados, postura de quem queria parecer relaxado, e falhava miseravelmente. Ele tinha aquele meio sorriso habitual, que parecia uma provocação, mas guardava um peso que ninguém via de primeira. A pele morena estava iluminada pelo sol recém-nascido, como se a luz simplesmente não conseguisse abandoná-lo. O cabelo negro caía em mechas rebeldes na testa, bagunçado bastante para parecer intencional. A cicatriz fina no maxilar era um detalhe que ele raramente comentava, mas que dizia mais sobre ele do que qualquer história. Dormiu? Emília perguntou, girando uma das adagas nos dedos. Dormir é sobrevalorizado. Ele empurrou o portão com o ombro e entrou. Além disso, ouvi que você estava treinando. Achei que seria legal ver o tornado de lâminas em ação. Ela ergueu uma sobrancelha. Não respondeu. Não precisava. O silêncio era tão parte dela quanto a sombra que seguia seus passos. João respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo maior do que queria admitir. Tudo bem. É isso, então. Ele caminhou até o centro da arena, os pés afundando levemente na areia. Vamos lá. Emília se moveu devagar, posicionando-se frente a ele. As adagas brilharam por um instante, refletindo um fio de luz dourada. O olhar dela era calmo, firme, quase entediado. Como se aquilo fosse só mais um treino. Mas para o João, nunca era só isso. Escutei muita história sobre você, sabe? Ele tirou um pequeno brinco e, num estalar de energia, uma lança de ouro surgiu em sua mão. Mas, sinceramente, você não parece tudo isso. Emília respirou fundo. Um suspiro curto, quase imperceptível. Do tipo que dizia, isso é sério? João abriu um sorriso torto. Não diga que eu não avisei. Ele assobiou baixo e avançou. O ar ao redor deles pareceu se distorcer, como se uma onda invisível tivesse atravessado a arena. A imagem de João se fragmentou no caminho, rachando em 6 versões distorcidas de si mesmo que se moveram em direções diferentes. Ótimo, Emília murmurou. A primeira estocada passou rente ao rosto dela, cortando alguns fios de seu cabelo ruivo. Outra veio logo em seguida, e depois mais uma, rápidas, violentas, precisas. A cada passo dele, marcas de queimadura surgiam na areia, e em alguns pontos o calor era tão intenso que transformava a areia em vidro. Ela desviava de tudo. Fluida. Quase leve. Como se o corpo dela tivesse sido feito para isso, para dançar entre golpes que queriam matá-la. Os olhos âmbar de Emília se moviam rápido, atentos, calculando cada ângulo, cada sombra. Até que ela decidiu revidar. O soco foi tão rápido que João só percebeu quando a dor explodiu no estômago. O quê? Ele engasgou, cambaleando para trás, sentindo a bile subir. Antes que ele pudesse entender o que tinha acontecido, o segundo golpe veio. Um empurrão tão forte que ele voou como se tivesse sido arrancado do chão por uma onda invisível. Você, ele respirou fundo, tentando manter o orgulho inteiro. Isso doeu. Emília não respondeu. Suas adagas deslizaram pelo ar, apontando direto para o flanco dele. João ergueu o braço e uma explosão de luz amarela rompeu da pele dele, formando um escudo solar. Vai dizer que não sentiu isso?
Ele perguntou, sem fôlego, mas sorrindo como sempre. Ela nem piscou. João se moveu de novo. A sombra sob seus pés se contorceu e duas figuras surgiram dela, ilusões rápidas, correndo para cercá-la. Emília puxou o arco antes que alguém percebesse, disparando uma flecha que atravessou o primeiro vulto. A criatura se desmanchou em fumaça negra. O segundo foi rápido demais, cortando a distância em segundos. Emília avançou contra ele sem hesitar. A lâmina dela atravessou a ilusão e encontrou o verdadeiro João atrás da imagem. Ele tentou bloquear, mas era tarde demais. O choque entre os dois explodiu em um pulso de energia que empurrou Emília alguns passos para trás. Ela firmou os pés e, num gesto simples, voltou a avançar. A luta virou uma tempestade. Golpes rasgando o ar, lâminas cantando, flashes de luz estourando na areia. João lutava como fogo, raiva, impulso, instinto. Mas havia hesitação, uma sombra de medo, não dela, mas do que ele mesmo carregava. Emília lutava como pedra. Precisa. Constante. Imutável. Cada movimento calculado. Cada golpe, exato. No fim, ela girou o corpo num movimento rápido, derrubando a lança da mão dele. A arma saiu voando, girando no ar até cair vários metros atrás. Antes que João pudesse reagir, a ponta da adaga de Emília já estava encostada na garganta dele. O silêncio caiu pesado. João respirava fundo, o peito subindo e descendo rápido. O suor escorria pela têmpora, pingando na areia. Ele olhou para ela, olhos dourados tremendo com algo que não era só frustração. Você, ele engoliu em seco. Você luta como se estivesse tentando se matar. Emília ficou imóvel. A adaga firme. O olhar mais firme ainda. As palavras ecoaram entre eles como um trovão abafado. João ergueu as mãos devagar, rendido, mas sem tirar os olhos dela. Ela demorou alguns segundos antes de abaixar a lâmina. Ele soltou um riso curto, sem humor. Sério, você é insana. Ela guardou as armas, como se nada daquilo tivesse sido grande coisa. Mas algo no comentário dele bateu fundo. Muito fundo. João sentou na areia, recuperando o ar. Passou a mão no rosto suado e murmurou. Eu entendo, sabia? Esse vazio que você carrega não é tão diferente do meu. Emília congelou. Só por um instante. Depois virou de costas. Ela não respondeu. O silêncio dela era resposta suficiente. Ela saiu da arena sem olhar para trás, a sombra seguindo seus passos como um manto. João permaneceu sentado, vendo a poeira baixar lentamente enquanto tentava entender o que doía mais, a derrota ou o que ele acabará de dizer em voz alta. O sol se despedia atrás da muralha de árvores, espalhando pelo céu um laranja profundo que lentamente se dissolvia em púrpura. O campo de treinamento, antes vivo e barulhento, agora se esvaziava. As espadas eram encaixadas em suportes de madeira, runas brilhantes se dispersavam no ar como vagalumes cansados, e o riso dos semideuses mais jovens ecoava pelas trilhas que levavam aos dormitórios. Emília, porém, não se movia. Apoiava-se na varanda da casa principal, quieta, imóvel, como se o mundo lá embaixo tivesse deixado de fazer sentido para ela. Observava, mas não via. Ou pelo menos, não o que estava diante de seus olhos. Em vez dos campistas correndo, das bandeiras coloridas tremulando ao vento, ela via lembranças, momentos tão vívidos que ainda ardiam. Ecos de batalhas, flashes de corpos caídos, a última noite em que segurou a mão de Sete antes de tudo ruir. 2 anos haviam passado, mas para ela o tempo simplesmente não andava. Um som leve de passos interrompeu o torpor. Alguém já acostumado a anunciar a própria presença antes que a solidão pudesse engolir o outro. Ainda esperando por ele? A voz de Olivia não trazia julgamento. Era o tipo de pergunta que só quem ama faria, mesmo sabendo a resposta. Emília não se virou. Encolheu os ombros, cruzando os braços como se isso pudesse conter a avalanche dentro dela. Sete não está morto. A frase saiu seca, firme, sem tremor algum. Eu saberia se estivesse. Olivia caminhou até o lado dela e se apoiou na grade, com o mesmo cuidado de sempre. O cheiro de ervas e o couro da armadura desgastada a acompanhavam, familiares como um abraço antigo. Seu cabelo loiro estava preso em um coque que nunca ficava totalmente no lugar. Mechas rebeldes caíam pelo rosto, iluminadas pelos últimos feixes de sol. Apesar da juventude eterna oferecida pela imortalidade, havia no olhar dela um cansaço gentil, quase maternal, o peso de quem escolheu carregar muito mais do que lhe foi pedido.
Ela não respondeu de imediato. Porque Olivia nunca falava antes de ouvir a dor inteira. A fé pode ser muita coisa, murmurou depois de um tempo. Um alicerce ou uma âncora. Girou o rosto para estudar o perfil de Emília. Você está se afundando. Emília respirou fundo, buscando na floresta, agora tomada por sombras, alguma resposta que nunca vinha. Se ele está vivo, por que não voltou? A pergunta saiu como um fio solto de dor. Não havia raiva real ali, nem desafio. Só saudade. Saudade crua, desprotegida, que doía mais por nunca ser dita em voz alta. Olivia estendeu a mão e a pousou no ombro dela. Um gesto simples. Um gesto que só funcionava porque vinham de anos e anos definindo uma outra, quando Emília tinha 6 anos e chegará ao acampamento assustada, perdida, e Olivia se tornará irmã, escudo e porto seguro. Emília não se afastou, mas também não se virou. Só ficou ali, preso entre o que sentia e o que não sabia dizer. O acampamento precisa de você, disse Olivia, com firmeza e doçura perfeitamente equilibradas. Precisamos de líderes olhando para o que vem pela frente, não para aquilo que foi arrancado. Emília finalmente levantou o rosto. Havia dor, mas também um brilho teimoso nos olhos castanho-mogno. Não foi arrancado. Foi roubado. Os dedos dela apertaram a madeira da grade até ficarem brancos. E se a profecia estiver certa, vamos precisar dele. Não havia ponto de fuga naquela conversa. As duas sabiam. As duas tinham lido as linhas escritas como um aviso divino, ou talvez como uma ameaça. Você leu o mesmo que eu, completou Emília, a voz falhando apenas no fim. Quando o caos despertar, não é figura de linguagem. Eu sinto, como uma maré subindo. Algo que não dá para conter. Algo que chama por ele. Olivia encarou a floresta. Por um instante, seu rosto ficou mais sério, mais velho do que deveria ser possível. Porque ela também sentia. Não com a mesma intensidade de Emília, ninguém sentiria igual a ela, mas sentia. Eu sei. Disse por fim. E é exatamente por isso que você não pode se perder agora. Emília fechou os olhos, deixando que as palavras repousassem dentro dela. Eram duras. Eram verdadeiras. Eram Olivia como sempre tinha sido. Eu só queria saber onde ele está. Sussurrou. Só isso. Olivia passou o braço pelos ombros dela, puxando-a com a mesma naturalidade de alguém que fazia isso desde que a garota era pequena. E nós vamos descobrir. Prometeu, num tom baixo, mas tão decidido que parecia mais juramento do que consolo. Mas não sozinha. Eu estou aqui, Emília. Sempre estarei. A tensão que Emília segurava no peito finalmente cedeu um pouco. Ela inclinou a cabeça, apoiando-a de leve no ombro de Olivia. Só por um instante. Só o suficiente para lembrar que, apesar de tudo, ainda tinha onde se apoiar. Lá embaixo, as luzes das cabanas começavam a acender, uma a uma, como pequenas constelações surgindo no chão. O acampamento respirava. A noite caía. O caos se aproximava. Mas, naquele pedaço de varanda, por um curto momento, nenhuma delas estava sozinha. Sabrina apareceu na varanda quase tropeçando nos próprios pés, o rosto corado de calor e susto, os cachos vermelhos grudados na testa como se tivessem corrido junto com ela. Ainda segurava a lateral da porta quando tentou falar, mas o ar parecia disputado entre as palavras e os pulmões. Olivia endireitou a postura de imediato, como se todo o peso do dia sumisse só para dar espaço à urgência da garota. Emília também se virou, sentindo o corpo se preparar sozinho, como um arco que se tensiona antes mesmo de alguém puxar a corda. Sabrina tentou outra vez, a voz falhando antes de ganhar firmeza. O oráculo, ele falou. Agora há pouco. Na clareira. O vento que vinha do bosque soprou como se tivesse prestado atenção junto, e Emília deu um passo à frente, o coração batendo rápido demais para um fim de tarde tão quieto. Falou? Tem certeza? A resposta veio com um aceno nervoso, os ombros da menina tremendo como se ainda esperassem que alguém surgisse atrás dela para desmentir tudo. Eu vi. Ele caiu de joelhos, os olhos ficaram brancos. Como se estivesse olhando para um lugar que não existe. E ele disse. Sabrina respirou fundo, fechou os olhos por um instante, e quando abriu, recitou com a voz trêmula, mas claro o suficiente para gelar o ar ao redor. Quando o primeiro silêncio quebrar, o Criador erguerá sua sombra. 3 sangrarão antes que o ciclo se feche, e o que foi perdido abrirá caminho ao que desperta. Aquele que caiu em luz renascerá em trevas, e só ele poderá impedir o Deus que nunca dorme.
As últimas palavras ficaram pairando no ar, suspensas por medo e incredulidade. Emília sentiu o estômago afundar, como se a profecia tivesse acertado algum lugar que ela escondia há muito tempo. O nome que não foi dito, mas que todos ouviram, queimava no fundo da garganta. Ele falou de Caos e de Sete. Olivia estreitou os olhos, o senho franzido como alguém tentando encaixar peças que nunca deveriam ter se separado. 3 sangrarão, isso não parece metáfora. Sabrina mordeu o lábio inferior, hesitando como quem pisa em chão que pode ceder. E aquele que caiu em luz, isso quer dizer que Sete, ele? Não morreu. A voz de Emília saiu firme demais, rápida demais. Ele sumiu. Só isso. Quando o Rei Negro caiu, o céu abriu e ele desapareceu. Não houve corpo. Não houve fim. Olivia cruzou os braços, olhando o horizonte como se alguma resposta estivesse escondida exatamente ali, na primeira sombra da noite que se formava. Talvez não tenha sido uma morte, mas se ele voltou, Emília. Emília respirou fundo. Não havia espaço para medo dentro dela, não quando o nome de Sete entrava na conversa. Eu preciso encontrá-lo. Seja quem for agora, seja o que tiver se tornado, ele é a chave. Sabrina piscou, insegura. E se ele não quiser ser encontrado? Por um momento, a pergunta pareceu fazer o vento parar. Emília apenas ergueu o queixo, firme como sempre. Não importa. Se ele foi escolhido, nós não temos escolha. Olivia fechou os olhos por um instante, o gesto curto de quem carrega peso demais. Quando falou, sua voz soou mais velha, mais cansada, como se já soubesse o que viria a seguir. Preparem a convocação. O conselho se reúne esta noite. Sabrina saiu quase no mesmo ritmo que chegou, um borrão ansioso desaparecendo no corredor. O silêncio que ficou era frio, cortante. Olivia se aproximou de Emília e afastou uma mecha solta de seu rosto, um gesto tão antigo entre as duas que por um segundo parecia que nada tinha mudado desde o dia em que encontrou, pequena, suja de terra e teimosia. Emília quase inclinou a cabeça no toque, mas se conteve, como sempre fazia. Você não precisa carregar isso sozinha, sussurrou Olivia. Emília não respondeu. Só manteve os olhos na floresta, como se algo ali a chamasse pelo nome. A sala do conselho parecia mais apertada do que de costume, embora fosse ampla, circular e iluminada por tochas que estalavam nas paredes de pedra. A mesa oval no centro reunia todos os emblemas dos dormitórios: amarelo, azul, vermelho, verde e rosa, cada cor refletida no metal das cadeiras polidas. A chama das tochas tremulava como se sentisse a tensão no ar, lançando sombras que pareciam se mover apenas quando ninguém olhava diretamente para elas. Olivia ficou de pé na cabeceira, com as mãos apoiadas na madeira escura. Ao lado, Emília manteve-se calada, os braços cruzados e o olhar focado na mesa, embora estivesse atenta a tudo. Sabrina, ainda pálida, se sentou no dormitório azul. Aron ocupava o verde, a tranquilidade habitual dele substituída por um aperto evidente na mandíbula. Clara estava no vermelho, o corpo inclinado para frente como uma flecha pronta para disparar. Helena, no rosa, observava tudo com olhos analíticos que raramente perdiam um detalhe. Foi Olivia quem quebrou o silêncio. O oráculo falou. Nenhuma palavra dita hoje pode ser tratada como metáfora. Nós não temos esse luxo. Sabrina engoliu em seco e repetiu a profecia, cada verso pesando mais no ar do que o anterior. Quando terminou, ninguém respirou por alguns segundos. Parecia errado fazer barulho depois daquilo. Sara foi a primeira a reagir, como sempre. 3 sangrarão. Ótimo! Porque nada diz boa noite como uma contagem regressiva de tragédias. Aron inclinou a cabeça, tentando manter a calma. Não podemos assumir que isso é inevitável. Talvez haja uma forma de impedir. Impedir? Sara riu, sem humor. Da última vez que tentamos impedir alguma coisa, quase fomos todos pulverizados. Da última vez que agimos sem pensar, perdemos mais ainda. Helena rebateu, com a voz calma, porém afiada. Coragem não é só correr para o problema. Às vezes é segurar quem está correndo rápido demais. O olhar dela escorregou por um segundo para Emília. Só um segundo. Mas foi o suficiente para o ar ficar mais pesado. Olivia pousou a mão sobre o braço da garota, um aviso silencioso para que ela respirasse. Foi Sabrina quem ousou tocar no verso final, como se tivesse juntado coragem só para isso. Aquele que caiu em luz renascerá em trevas, isso é Sete, não é? O nome dele fez a sala inteira desviar o olhar, exceto Emília. É ele, disse, firme. E eu vou encontrá-lo.
Sara cruzou os braços, o olhar endurecido. 2 anos, Emília. 2 anos sem um sinal. Acha que agora vai encontrar ele? Ele não morreu, repetiu, como se fosse lei. Eu saberia. Helena entrelaçou os dedos sobre a mesa. Mesmo que esteja vivo, renascer pode significar muita coisa. Ele pode ter mudado. A respiração de Emília vacilou, mas ela não respondeu. Não precisava. Olivia tomou a fala antes que a discussão desandasse. O que quer que ele seja agora, se a profecia o nomeou, ele faz parte da resposta. Aaron ajeitou-se na cadeira, hesitante. E os outros? Alex, Morgan, Caine, ainda estão desaparecidos. Se Caos está despertando, precisamos deles. Olivia respirou fundo, e pela primeira vez naquela noite, pareceu cansada de verdade. Eu os procurei. Mandei rastreadores. Até mesmo falei com os deuses, mas nenhum vestígio. O silêncio seguinte era do tipo que apertava o peito. Sara bateu o punho na mesa, incapaz de aceitar a ideia. Então é isso? Vamos enfrentar Caos com o que restou? Não restou pouco, Emília respondeu, a voz firme como pedra. Restamos nós. Juntos. Isso sempre foi suficiente. Por um instante, ninguém falou. As tochas estalaram como se concordassem. Olivia observou Emília com um olhar que misturava orgulho e preocupação, como quem vê uma chama crescer e teme tanto sua força quanto seu desgaste. Quando finalmente encerrou a reunião, sua voz ecoou pelas paredes como um juramento. Caos desperta. E, com ou sem respostas, nós estaremos prontos. Foi então que a porta se abriu bruscamente, um sátiro entrou ofegante e trêmulo com um pergaminho nas mãos. Emília, o 7. Se você chegou até aqui, significa que essa história tocou você de alguma forma. E isso faz toda a diferença. Se este capítulo te envolveu, se você sentiu a tensão, o medo ou a esperança junto com os personagens, deixe um like. Isso ajuda o audiolivro a alcançar mais pessoas que também estão esperando por uma história como essa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que vem a seguir é ainda mais perigoso e ainda mais intenso. Ative o sininho, respire fundo. E nos encontramos no próximo capítulo. Até lá, lembre-se, os deuses sempre observam.